Na Hora da Estrela, tem uma coisa assim: tem gente que cose para fora, eu cozo para dentro. Clarice se afasta dos escritores que, por opção e engajamento, defendem valores morais, políticos e sociais. Outros cuja literatura é dirigida ou planificada a fim de exaltar valores, geralmente impostos por poderes políticos e religiosos, muitas vezes alheios ao escritor. Clarice opta por um tipo de escrita característica do modernismo, para quem no dizer de Roland Barthes, escrever. Para no que dizer de Roland Barthes, que escreveu: fazer-se o centro do processo de palavra é efetuar a escritura afetando-se a si próprio. É fazer coincidir ação e afeição. Mais importante do que relatar um fato será praticar autoconhecimento e alargamento do conhecimento do mundo através do exercício da linguagem. A Hora da Estrela leva uma proposta da agudeza na investigação da natureza e psicologia humana e o gosto pela minúcia, patente no trato dado à palavra tão peculiar a Clarice. E eu vou encerrar com essa frase: sim, eu não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito. A classe média tem desconfiança que eu possa desequilibrá-la. E a classe baixa, infelizmente, não me lê. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de fazer algum comentário? Boa tarde, obrigada pela palestra, foi muito boa, parabéns. Eu gostaria de saber se a Clarice Lispector, quais as referências psicanalíticas que ela tinha, né, que influenciaram nessa maneira tão introspectiva, né, de escrita. Olha, influência psicanalítica mesmo, assim, de autores, eu até pesquisei um pouco e não encontrei. Agora, ela tinha uma coisa muito mais importante do que a influência de ideias e teorias psicanalíticas. Ela teve muitos anos de análise pessoal. Quando ela escreveu A Paixão Segundo VH, ela estava em análise. Foi um período muito difícil, porque ela tinha perdido o marido, separado, ficou com 2 filhos para criar, veio para o Brasil,
o marido dela era embaixador. Houve o surto psicótico do filho mais velho, e ela teve uma experiência vasta de 6 ou 7 anos como analista do Rio de Janeiro, e era, por coincidência, um analista que tinha feito análise com o Bill na Inglaterra, e que a gente vê uma semelhança, quem conhece um pouco a linguagem bioniana, que é bem... Se eu pudesse resumir numa frase, que essa frase é do Bill, né? E colocar na experiência dela, né, e de alguns de nós, o Bill dizia o seguinte: muita gente faz análise, pouca gente vive a análise. Essa mulher não só vivia análise, como eu acho que é uma coisa muito mais importante, pode ser forçação de barra da minha parte, né? Mas essa mulher, eu vou voltar a falar do Bill, porque tem muita semelhança, né? E eu estou começando a escrever alguma coisa. Eu vou participar em novembro de um congresso, de um encontro internacional sobre a obra do Bill, e é sobre um dos livros póstumos dele, e que é um livro intrigante, porque tem 2 conferências dele, e chama-se Pensamentos Selvagens, que é um pouco atrás do pensamento, tá? Que ele próprio fala antes da capacidade de pensar. E é curioso essa... num dos últimos livros da obra do Bill, que chama-se Atenção e Interpretação, que é um livro que ele foge já do padrão do establishment psicanalítico, e que se solta e se volta para a filosofia, para a poética, para a linguística, para a religião, para a teologia, para o hinduísmo e da hindu. Ele vai dizer, nesse livro, tem um capítulo chamado O Gênio e o Louco. Não sei se é exatamente isso, mas é sobre os gênios. E ele diz o seguinte, que todo mundo considera, a humanidade, né, é senso comum que todo gênio é louco, né? Aí ele vai dar um pouco de explicação do que é essa loucura da genialidade, que está na Clarice, que está no Einstein, está no Freud, está no Marx, está enfim. Ele diz o seguinte: o que diferencia um gênio, leia-se Clarice, de nós comuns, é que essas pessoas têm acesso a partes psicóticas e tiram proveito dessa parte psicótica para a criatividade. E daí nasce as descobertas, né? Einstein, Heisenberg, Freud, Beethoven, Shakespeare, enfim, né? Essa parte louca do artista, ela é transformada nisso aqui, que é uma das coisas mais sanas do mundo, né? Quer dizer, a arte, a ciência, a produção, necessariamente são elaborações de situações muito angustiantes e de angústia muito profunda, como é a angústia dessa mulher, por exemplo, que são revertidas
em belíssimas obras literárias, e não só em obras literárias, como diz o Proust, né? Em obras que eles escrevem para a gente se ler. E para, se tiver coragem, ver as partes loucas da gente também. Então eu acho que essa é a grande referência dela. Tá? Não sei se lhe respondi. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Eide, estudante de psicologia, e vim enlouquecer um pouquinho nessa tarde também, né? De? Enlouquecer um pouquinho, né? Eu queria saber o seguinte... Obrigado. Para o senhor, né, que é esse estudioso de Clarice, eu fiquei um pouco curiosa, porque quando você está aí explicando vários livros dela, e eu acho que eu fiquei um pouco aqui nessa associação livre. Pode-se afirmar que ela vivia em constante associação livre pelos escritos? Obrigada. Boa pergunta. Vou lhe responder por ela, tá? Posso? É melhor, né? Ontem, no entanto, isso é associação livre, para quem tem coragem, né? Perdi horas e horas a minha montagem humana. Há um momento na obra do Graciliano, em Angústia e Infância, que o Graciliano, Fabiano, eu acho que era o personagem, ele está num quarto, numa crise de angústia, e começa a ter ilusões, alucinações, sudorese, tudo aquilo que hoje comumente e modernamente chama-se síndrome de pânico, que é mais velha do que o mundo, porque é uma síndrome de despersonalização, é uma angústia de perda de identidade, é um medo de enlouquecer, etc, etc. Que ela descreve de uma maneira de prosa poética. Perdi algumas horas e horas a minha montagem humana. Se tiver coragem, me deixarei continuar perdida. Fazer associação livre, deitado ou sentado no divã, é a coragem de ficar perdido. E fazer a atenção flutuante, que é do analista, e as associações livres do analista, também é o analista se deixar perdido. Enfim, uma sessão de análise é uma perdição a dois, que se alguém olhar de fora vai dizer que é uma loucura. E é uma loucura. Mas é uma perdição gostosa atrás de alguma coisa. Né? Por isso que a análise é interminável. Outro dia uma moça falou para mim assim: depois de 4 anos de trabalhar com você, você poderia me dizer quem eu sou? Aí eu falei, eu digo, olha, com todo respeito a você, eu acho que ou nesses 4 anos você não me ouviu, ou você quer um laudo psicológico. Porque a gente fica toda hora tentando falar o que é, se aproximando do que a gente é. Bom, mas tenho medo do que o novo, do que é o novo, e tenho medo de viver o que eu não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Tal desilusão seja o medo de não pertencer mais a um sistema. O Bio vai chamar isso na obra dele
de estados de mudança catastrófica. As análises concorrem e oferecem para a gente mudanças catastróficas, mas catastrófica não necessariamente vista da maneira de catástrofe, né? Uma das maneiras é a catástrofe, né? O sujeito pode enlouquecer num processo analítico, mas catastrófica no sentido de desmantelar a ordem anterior, o establishment. É um conceito de revolução interna, né? Bom, aí ela diz assim: talvez desilusão seja o medo de não pertencer mais a um sistema. No entanto, se deveria dizer assim: ela está muito feliz porque finalmente foi desiludida. Mas, por que não me deixo guiar pelo que for acontecendo? A associação livre é uma coisa que vai acontecendo, né? Ou senão não é associação livre. Mas, por que não me deixo guiar pelo que vai acontecendo? Agora olha a frase belíssima do ponto de vista analítico. Terei que correr o sagrado risco do ocaso e substituirei daqui para frente o destino pela probabilidade. Quer dizer, é uma mulher quântica, né? Fisicamente falando. Não tem nada. De uma pessoa perguntou assim: Carlos, a gente está tanto tempo aqui trabalhando, quando é que eu vou ficar curada? Quando é que eu não vou ter mais angústia? Aí eu brinquei, eu já tenho intimidade suficiente com uma pessoa para falar isso, e disse: olha, infelizmente quando eu for o seu enterro. Porque morto não tem angústia. É essa coragem de viver o ocaso, o silêncio, a dúvida, a incerteza, o mistério, o escuro, o grito, a falta, que são os elementos teóricos e práticos do exercício psicanalítico e os elementos de investigação literária de qualquer escritor. Os escritores escrevem, não é para... Os escritores não escrevem para a gente. Os escritores escrevem para elaborar essas angústias deles. Só que, como eles são geniais, quando eles escrevem, a gente diz: opa, falou de mim, né? O Borges, o famoso Jorge Luis Borges, argentino, diz o seguinte: quando alguém lê uma poesia minha e não se vê nela, ou ele não soube senti-la, ou não era poesia. Uma escrita não pode ser nada que não seja sobre nós, a não ser que a gente queira se masturbar intelectualmente num vazio, né? Olá, Márcia, professora de língua portuguesa. E eu não sei se eu vou fazer uma análise aqui, não sei se eu vou fazer uma reflexão, uma pergunta. Eu vou falando, tá? Tá. Associação livre, né? Eu não sei se eu... Porque eu não sei exatamente o que significa isso, mas eu não sei se eu vou ficar se eu fiquei ofendida com a pergunta que a estudante de psicologia fez, se o que você falou agora, as poucas, pequenas e preciosas, os preciosos trechos que foi lido de Clarice, se foi associação, se ela vivia em constante associação livre. Eu não entendi se foi ironia, se foi... Enfim. Eu acho que antes a obra dela passa mais pela filosofia que pela psicanálise, que eu não entendo muito, né? Inclusive eu vou começar a análise terça, a terceira vez.
isso que eu vou... E a obra dela é muito existencialista, profundamente existencial. E é a escritora que eu mais gosto, porque de angústia eu entendo um pouco também. Inclusive, principalmente da dor. E, poxa, leiam mais Clarice Lispector. Parece de fato, parecem palavras soltas, parece que ela está num redemoinho que não vai levar a lugar nenhum. Às vezes, como a filosofia parece ser, como as ciências humanas parece ser. Mas, em que ponto, então, acho que essa é a pergunta, ela falou que psicanálise é filosofia, ou, sobretudo, o existencialismo. Eu quero saber em que momento, em algumas palavras, eu sei que tem pouco tempo para falar sobre essas duas áreas tão ricas, mas em que momento que essas áreas se encontram, de fato? Porque a filosofia, até hoje, me respondeu mais questionamentos, só que eu fiquei mais angustiada ainda. Aí, finalmente, agora eu vou procurar... Na verdade, eu vou procurar um psicólogo e vamos ver o que acontece agora. Eu estou namorando psicóloga também, minha cabeça está... Ai, isso, gente, desculpa, eu vou lembrar. Não, eu acho que você foi uma bela contribuição pelo seguinte, né? A Hora da Estrela, né, é um livro belíssimo para você ver os 3 vértices da Clarice. O estilo, que é uma obsessão dela no sentido de procurar a palavra e desenvolver um estilo próprio, né? As questões filosóficas no personagem da Macabea, e de toda uma situação da filosofia do ser, que ela chama nordestino, né? Imigrante, estrangeiro dentro do próprio país, e uma questão social muito presente, né? De uma mulher que sai do Nordeste e vai para a cidade grande, viver uma cidade grande e na cidade grande se deparar com o que o Vinícius de Moraes, numa obra escrita com o Guimarães Rosa e o João Cabral de Melo Neto, chamava o sertão do Brasil. O sertão do Brasil é o sertão do Nordeste, o sertão de Minas e o sertão das favelas do Rio de Janeiro. Bom, voltando ao Bio, né? No livro do Bio, Secund Tot, sobre... Como é o nome? Não é inovação minha, não. É aí que o título o Secund Tot. Pensamentos bizarros. Não, bom, é um livro sobre psicanálise. Ele vai dizer o seguinte: sem nenhuma ofensa aos filósofos, muito pelo contrário. A diferença que existe entre a filosofia e a psicanálise é que a psicanálise é a vivência dos temas filosóficos na pessoa. Porque conversa de filósofo, que nós todos temos, eu já tive enquanto ter, a gente começa 9 horas da noite, termina 4 da manhã e sai todo mundo louco. Agora, se esses temas estão no divã, a questão é outra, né? Então, primeiro, eu acho que a psicanálise tem essa capacidade de dar uma outra leitura, de mais uma leitura ao texto filosófico, no sentido dos temas, porque os temas da vida da gente são poucos, né? Se você resumir, tem meia dúzia. O resto é repetição, né? É ciúme, inveja, rivalidade, ciúme, inveja, rivalidade, competição, amor, ódio, homicídio, suicídio, etc. Tá bom, dá por 10, 20 anos de análise. Então, a experiência analítica, ela tem essa possibilidade de que o par
sinta, experimente e tenha condições de transformar esses conceitos filosóficos em coisas vividas na transferência, na relação analítica, né? Tanto que hoje há um movimento novo, relativamente novo, uns 10 anos para cá. São Carlos e São Paulo tem responsável por esse movimento, que nasceu na Califórnia, que é as escolas de filosofia analítica. Então eu acho que você está no caminho, não digo caminho certo, mas está no caminho das estrelas, que nem sempre são belas, né? De vez em quando tem os terremotos. Bom, esse second thoughts que eu inovei aqui com o meu inglês se chama Estudos Psicanalíticos Revisados. Sim. Da Associação Livre, que ela tinha perguntado em relação à pergunta anterior. Acho que é importante explicar porque a Associação Eu não toquei? Sobre o tema da Associação Livre que ela tinha perguntado, eu acho que seria bom se você pudesse explicar o que significa Associação Livre, né, e psicanálise. Tem tanta gente aqui mais inteligente do que eu vou explicar, né? Ela colocou como sendo alguma coisa assim, um demérito, né, se a escrita da Clarice se parece com uma Associação Livre, né, e talvez para nós isso seja uma grande vantagem, né, uma grande qualidade. Eu vou responder a atenção, a Associação Livre e a Associação Livre e a Atenção Flutuante, num texto de um belo livro que chama-se Marcel Proust e os Paraísos Perdidos, quando o autor diz assim: o universo do sono e o sonho e a atenção flutuante, ela é oniroide, ela é quase onírica, é em síntese marcado pelas diferenças e pelo mistério, sendo essas características que a consciência apenas não consegue elucidar. Proust menciona todos esses mistérios que julgamos não conhecer e nos quais somos iniciados quase todas as noites, assim como no outro grande mistério do aniquilamento e da ressurreição. E ao sonharmos, toda a nossa percepção cotidiana é invertida, o que Proust acentua em relação ao sono. A raça que o habita, como a dos primeiros humanos, um homem aparece ao cabo de um instante sob o aspecto de uma mulher. As coisas têm tendência a tornar-se homens e os homens amigos e inimigos. Em sonho, damos outro rosto e outro nome a uma pessoa sob sua identidade profunda, entretanto não nos enganamos. Associar livremente é sonhar. Ter atenção flutuante é sonhar. A análise é feita em clima de sonho. Diurno, né? Porque tem os noturnos, né? Bom. Temos que encerrar, né? Infelizmente, Infelizmente, né? Temos que encerrar, que a gente poderia ficar aqui, né? Até 4 horas da manhã. E saímos todos loucos, sonhando. E eu quero agradecer a presença de todos e dizer uma coisa que, em referência a Freud, né, que ele dizia que a literatura antecipou a psicanálise. E eu fiquei pensando quanto Freud antecipou a todos nós, né? Enquanto hoje a gente está discutindo a cura gay, o Freud, que viveu numa época vitoriana, ultraconservadora, já dizia, né, que respondendo uma carta a uma mãe que pedia que ele curasse o filho homossexual, ele respondeu: eu não posso curar o que não é doença. Então, esse é o Freud, né, que a gente tem que ver na homenagem sempre a ele.
dizer também que o nosso encontro de novembro vem de encontro também à questão da angústia da morte, da finitude da vida, né? Vai ser uma psicanalista e uma médica que trabalha com cuidados paliativos. Então elas vão falar da finitude da vida, do fim, né, do morrer, da angústia da morte. Vai ser muito rico também. E muito obrigada a todos pela presença. Obrigada, Carla. Deixa eu fazer um merchandising. Eu estou pensando, no mês de janeiro fazer, eu dou curso de extensão sobre literatura e psicanálise na Sociedade Psicanálise. E eu estou pensando em fazer um curso de extensão para aprofundar a obra da Clarice. Vocês serão avisados. Como você me acha? 981-2550. Carlos Reis. Obrigada, viu?